Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 19 de abril. Esse mês nós comemoramos a Páscoa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no nosso exercício de matemática sobre ovos de Páscoa, né? Então, vamos lá? Ovos de Páscoa. Na página 144, na apostila de matemática, página 1 centena, 4 dezenas e 4 unidades, página 144. Manuela trabalha com chocolates artesanais. Todo início de ano, ela se programa para fazer diferentes tipos de ovo de Páscoa. Veja na tabela as encomendas que ela recebeu. Tipo de ovo, chocolate ao leite, 17 encomendas. Chocolate branco, 19. Trufado, 24 pedidos. Enfeitado para criança, 14. E tipo coelhinho, 18 encomendas. Certo? Então, foram 5 tipos de ovo, né? Que a Manuela trabalha e as encomendas que ela recebeu foram essas quantidades aqui para esses tipos de ovos aqui, certo? Muito bem, então. Desses 5 tipos de ovos, se nós olharmos assim, a grosso modo, de forma geral nessa tabela, qual o tipo que recebeu uma quantidade maior de encomendas? O tipo trufado, muito bem. E a quantidade menor? Enfeitado para criança, muito bem. Letra A, agora nós vamos fazer exercícios sobre essa tabelinha aqui. Letra A, Manuela montou um cronograma de trabalho. Na primeira semana, ela fez ovos para crianças, enfeitado e do tipo coelhinho. Quantos ovos ela fez nessa primeira semana? Então, para ela não ficar com as encomendas acumuladas, o que ela fez? Ela montou um cronograma de trabalho. Então, na primeira semana, ela se dedicou a fazer apenas 2 desses 5 tipos de ovos aqui que ela recebeu encomenda, né? Ela escolheu fazer na primeira semana o ovo tipo enfeitado para crianças e o tipo coelhinho. Quantos ovos, então, ela fez nessa primeira semana? Ovo enfeitado para criança. Qual que foi a quantidade que ela recebeu de encomenda? 14. Então, nós vamos colocar aqui 14 mais. E o tipo coelhinho recebeu quantas encomendas? 18. Então, na primeira semana, ela fez 14 ovos do tipo enfeitado para criança, mais 18 ovos tipo coelhinho. 14 mais 18 dá quanto? Calculem e escrevam a resposta aqui. Ela fez tantos ovos. Letra B. Na segunda semana, ela fez os de chocolate ao leite e chocolate branco. Então, quantos ovos ela fez nessa semana? Então, na segunda semana, ela escolheu fazer os de chocolate ao leite, que são 17, mais os de chocolate branco, que são 19. Então, nós vamos somar 17 mais 19. Vamos calcular aqui na letra B. E a resposta, ela fez quantos ovos? Coloquem aqui. Na letra C, pergunta assim: quantos ovos ela fez nas 2 semanas? Nós vamos calcular a quantidade que deu na letra A. Nós vamos somar com a quantidade obtida na letra B. Vamos somar as 2 quantidades aqui e colocar a resposta aqui, tá bom? Letra D. Na terceira semana, ela fez os trufados.
Qual foi o total de ovos que Manuela fez nas 3 semanas? Sabendo que, qual foi a quantidade de encomendas de ovos trufados? 24 pedidos, né? Então, nós vamos somar 24 mais a quantidade que deu aqui em cima, que foi quanto? 68. Então, 24 mais 68 dá quantos ovos? Daí vocês coloquem a resposta aqui. Ela fez 92 ovos, certo? Agora, nós vamos para uma receita. Na página 145, nós vamos estudar quantidades que serão trabalhadas na receita de bolo de chocolate. Vamos lá? Então, vamos lá, página 145, o bolo de chocolate. A turma do 3º ano vai pôr a mão na massa e fazer um bolo de chocolate. Mas antes, precisam conhecer os ingredientes necessários e a quantidade de cada um. A professora da turma apresentou uma receita suficiente para 8 pedaços. Vejam só. Ingredientes para uma receita. Na massa, nós vamos utilizar 3 copos de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de óleo vegetal, 3 ovos inteiros, 1 copo de água quente e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a cobertura do bolo, um bolo de chocolate sem cobertura não é um bolo de chocolate, né? Então, para fazer a cobertura, são necessários 3 colheres de margarina, 4 colheres de chocolate em pó, 4 colheres de açúcar e 3 xícaras de leite. Muito bem. Esses são os ingredientes para fazer uma quantidade que rende 8 pedaços, né? Vamos lá, então, ver o que os exercícios vão solicitar para que nós façamos. Vamos lá? Letra A. Na turma, há 24 alunos. Se cada um comer um pedaço, quantas receitas serão necessárias? Registre como pensou. Aqui diz que a receita é suficiente para 8 pedaços. Se cada aluno come um pedaço, então essa receita só é suficiente para 8 alunos. Mas a turma é composta por 24 alunos. Então, se cada um vai comer um pedaço, quantas receitas serão necessárias? Registre como pensou. 8 pedaços para 8 alunos, mais 8 pedaços para mais 8 alunos. 8 mais 8, 16. Se eu somar com mais 8, quanto que eu terei como resultado? 16 mais 8. Eu terei 24. Então, 8 pedaços é igual a uma receita. Mais 8 pedaços é igual a 2 receitas. Mais 8 pedaços é igual a quantas receitas? 3 receitas, que dá um total de 24 pedaços. E quantos alunos são na turma? 24. É a mesma coisa que nós pegarmos 24 e dividirmos por 8, que é a quantidade de pedaços que cada receita rende. 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, resposta: quantas receitas serão necessárias? Serão necessárias 3 receitas, certo? Então, nós já vamos colocar aqui ingredientes para 3 receitas, porque é o exercício que nós vamos fazer. Na letra B, diz assim: agora nós vamos calcular a quantidade de cada ingrediente para fazer a receita para a turma toda. Complete os dados
na segunda coluna da tabela. Vamos completar então. Então, vamos completar aqui a tabela. Para uma receita, eu preciso de 3 copos de farinha. E para 3 receitas, eu vou precisar de quanto? 3 mais 3 mais 3. Dá quanto? 9. Então, eu vou escrever 9 copos de farinha de trigo. Muito bem. Agora, o segundo ingrediente, 2 copos de açúcar para uma receita. E para 3 receitas? 2 mais 2 mais 2. Quantos copos? 6 copos de açúcar. Muito bem. Agora, o chocolate em pó. 1 copo para uma receita. Quantos copos para 3 receitas? 3 copos. Muito bem. 1 copo de óleo vegetal para uma receita de bolo. E para 3 receitas? 3 copos de óleo vegetal. E a quantidade de ovos? 3 ovos para uma receita. E quantos ovos são necessários para 3 receitas? 3 mais 3 mais 3. Dá quanto? 9 ovos inteiros. E 1 copo de água quente para uma receita. Para 3 receitas, serão quantos copos de água quente? 1 mais 1 mais 1. 3 copos de água quente. E o último ingrediente da massa, 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 colher para uma receita. E quantas colheres para 3 receitas? 3 colheres de sopa de fermento em pó. Certo? Agora nós vamos descobrir as quantidades dos ingredientes utilizados para a cobertura. 3 colheres de margarina para uma receita. E para 3 receitas de cobertura? 3 mais 3 mais 3. Quanto que dá? 9 colheres de margarina. Segundo ingrediente da cobertura, 4 colheres de chocolate em pó. 4 mais 4 mais 4. Eu precisarei de quantas colheres de chocolate em pó? 12 colheres de chocolate em pó. Terceiro ingrediente da cobertura, 4 colheres de açúcar para uma receita. E para 3 receitas, 4 mais 4 mais 4. Eu terei como resultado 12 colheres de açúcar. 3 xícaras de leite para a cobertura do bolo. Quantas xícaras de leite para 3 receitas de cobertura do bolo? 3 mais 3 mais 3. 9 xícaras de leite. Muito bem. Virando a página, agora nós vamos trabalhar com a campanha da escola. O colégio onde Maria estuda promove bimestralmente uma campanha junto aos alunos para arrecadar roupas, sapatos, brinquedos e livros para serem doados a instituições que cuidam de crianças carentes. O gráfico traz os dados da primeira arrecadação feita no ano. Vamos ver? Quando fala terceiro ano bimestralmente, mês, né? Vocês viram que aparece, ó, bimês. Quer dizer que são 2 meses. Então, o colégio onde Maria estuda promove a cada 2 meses uma campanha, né, para os alunos arrecadarem roupas, sapatos, brinquedos e livros para serem doados a instituições que cuidam de crianças carentes. Então, vamos ver. A quantidade de roupas que foi arrecadada pelo colégio. Vamos analisar? 35. Muito bem. Pares de sapato. Quantos pares de sapato foram arrecadados? 50.
Brinquedos, 65. Muito bem. Livros. Qual foi a quantidade de livros? 30. Muito bem. Então, a letra A pergunta o seguinte: qual foi o item mais doado pelos alunos? Qual desses itens que recebeu a maior quantidade de arrecadação? Foram os brinquedos, né? Então, escrevam aqui. E qual foi o item que recebeu menos arrecadação? Livros, né? Letra C. Quantos brinquedos foram doados a mais do que os livros? Livros. Qual foi a quantidade de livros? Qual foi a quantidade de brinquedos? Brinquedos, 65. Livros, 30. Então, nós vamos ter que fazer um cálculo de subtração. 65 menos 30. Nós vamos fazer esse cálculo. 65 menos 30. Se vocês quiserem montar da forma do algoritmo convencional, também pode. Tá? E daí escrevam a resposta aqui. Registre como pensou e escreva a resposta. Quantos brinquedos foram arrecadados a mais do que os livros? 35, né? Letra D. Quantas peças de roupa foram doadas a menos do que pares de sapatos? Registre como pensou. Pares de sapato foram arrecadados 50, certo? E roupas? 35. Então, nós vamos calcular utilizando a subtração também. 50 menos 35. E 50 menos 35 dá quanto? Calculem e coloquem a resposta aqui. Letra E. Qual foi o total de itens doados para essa campanha? Registre como pensou. Então, nós vamos somar todos os itens, né? São 4. E a quantidade de cada um. Roupas, 35, mais a quantidade de pares de sapatos, 50, mais 65 brinquedos, mais a quantidade de livros, que foram 30. Vamos lá, então, calcular. Então, o cálculo que nós vamos fazer, 35 mais 50, mais 65, mais 30, tá? Daí, calculem e coloquem a resposta aqui. Na letra F, agora é a sua vez. Você vai formular uma questão para o gráfico e irá respondê-la. Qual a pergunta que nós podemos fazer, né, para esse gráfico e nós analisarmos de forma mais detalhada e nós conseguimos encontrar a resposta para essa pergunta elaborada? Muito bem. Feito isso, nós vamos para a página 147, a escolha do sorvete. No passeio com seu pai no domingo, Pedro queria um sorvete de frutas. Eles pararam em uma sorveteria que oferecia as seguintes opções. A base, 2 opções, casquinha ou copo. E os sabores do sorvete, morango, manga ou abacaxi. Quantas opções, terceiro ano, Pedro tem para escolher o seu sorvete, combinando a base, casquinha ou copo, com os 3 sabores? Quais as possibilidades? Eu posso escolher casquinha com morango. Eu posso escolher
casquinha com manga, casquinha com morango, casquinha com manga e casquinha com abacaxi. Agora, se eu optar pelo copo, eu posso combinar o copo com o sorvete de morango, o copo com o sorvete de manga ou o copo com o sorvete de abacaxi. Então, quantas possibilidades eu encontro entre casquinha e copo e entre os 3 sabores de sorvete? 6 possibilidades, né? Casquinha de morango, casquinha com sorvete de manga e casquinha com sorvete de abacaxi. 3 opções. Copo com o sorvete de morango, copo com sorvete de manga e copo com sorvete de abacaxi. Mais 3 opções. Então, são 6 possibilidades ao todo, certo? Aqui nesse espaço, vocês podem desenhar ou escrever a estratégia que vocês utilizaram, tá? Da forma como vocês pensaram. E a resposta, né? Há ao todo 6 possibilidades. Ok, terceiro ano? Então, essa foi nossa aula de hoje de matemática. Um super beijo, até mais!